Quando pensamos em predadores pré-históricos, temos em nossa mente os dinossauros. Isso porque os dinossauros são frequentemente considerados as criaturas mais impressionantes e dominantes que já viveram na Terra. Mas você sabia que eles não foram os primeiros a governar o planeta? Muito antes do aparecimento dos dinossauros, existiram muitos outros animais que prosperaram e evoluíram em diferentes épocas. Alguns deles eram ainda mais estranhos e mais temíveis que os dinossauros. Aqui estão 6 criaturas mais aterrorizantes que viveram antes dos dinossauros. Número 1. Notossauros. O Notossauros era um réptil marinho que vagou pelas costas do Triássico Médio ao Superior, cerca de 240 e 210 milhões de anos atrás. Diferente dos crocodilos e jacarés, que são os últimos descendentes livres dos dinossauros, a espécie do Notossauros está distintamente relacionada a lagartos e cobras, o que pode significar que eles também possivelmente podem ser considerados descendentes de dinossauros, embora isso ainda não foi confirmado por nenhum especialista, mas atualmente é estabelecido que ele não é um dinossauro, isso mesmo sem nenhuma evidência. O Notossauros é facilmente reconhecido graças à sua aparência incomum. Com um corpo alongado, alcançando até 7 metros de comprimento, este réptil predador aquático é um animal muito ágil e eficiente. Pesquisadores dizem que ele vivia um estilo de vida mais parecido com as focas que vemos hoje, e como o Notossauros teria vivido em águas mais rasas, provavelmente teria comido animais como peixes e caranguejos, além de outros animais marinhos. Alguns pesquisadores dizem que por possuir patas com dedos e unhas, o Notossauros teria ficado grande parte do tempo fora da água, mas que teria caminhado com dificuldade sobre o chão. O Notossauros foi considerado um dos maiores predadores aquáticos de sua época, que é anterior ao surgimento dos ictiossauros, que já possuíam nadadeiras e eram mais adaptados à vida aquática. Número 2. Escutossauros. Escutossauros, cujo nome significa lagarto escudo, era um gênero de Pariasauro, grupo de grandes herbívoros do Permiano, que viveu há cerca de 265 a 254 milhões de anos, no que é hoje a Rússia. Seu nome refere-se às grandes placas de armadura espalhadas através de seu corpo. Podia atingir até 3 metros de comprimento e pesava cerca de 1 tonelada. Seu crânio era sólido e amplo, com protuberâncias na parte de trás e na região das bochechas. Possuía audição excepcional e seria capaz de emitir bramidos altos para chamar outros de sua espécie. O Escutossauros mantinha os membros eretos abaixo do corpo, de modo a sustentar sua grande massa e facilitar a locomoção, mas por ser pesado não conseguia se mover com muita velocidade, o que o tornava vulnerável a ataques de grandes predadores. Para sua defesa, possuía um esqueleto robusto, coberto por músculos poderosos, especialmente na região do pescoço. Vivendo em uma região semiárida, o escutossauro teria que vagar por áreas extensas para encontrar folhagem fresca para comer. Como precisava comer constantemente, segundo pesquisadores, o escutossauro provavelmente vivia sozinho ou em pequenos grupos. O motivo disso seria para evitar o desgaste excessivo da vegetação. Número 3. Gorgonopsia. Gorgonopsias são uma subordem dos terapsídeos, que se incluem dentro da classe Synapsida, e viveu cerca de 260 e 254 milhões de anos atrás, durante o final do Permiano. O seu nome faz referência às górgonas da mitologia grega. Quando esses terapsídeos surgiram, os pelicossauros já estavam em decadência, e os gorgonopsídeos chegaram a estar no topo da cadeia alimentar, em relação a outros terapsídeos. Eles são caracterizados por um crânio longo e estreito. Os gorgonopsias foram os primeiros animais a apresentar dentes de sabre, que provavelmente eram usados para perfurar e rasgar a carne de outros animais, os quais eles se alimentavam como dinocefalos e grandes pariassauros, mas eram inúteis para mastigar a carne, e os gorgonopsídeos provavelmente se alimentavam de maneira semelhante aos modernos dragões de Komodo, ou crocodilianos. Eles arrancavam pedaços de carne e os engoliam inteiros. Este método de alimentação era bastante ineficiente, e acredita-se que pode ter sido uma das razões pelos quais os gorgonopsianos deixaram de existir. Muitos cientistas pensam que esses terapsídeos eram de sangue quente, diferente de seus ancestrais. Antes dos dinossauros surgirem, o gorgonopsia era o maior predador do mundo. Os primeiros gorgonopsídeos não eram maiores do que um cachorro, mas no final do Permiano eles se tornaram muito maiores, sendo quase do tamanho de um rinoceronte moderno. Embora parecesse um mamífero, o gorgonopsia não tinha uma vida social como a dos mamíferos modernos. No entanto, apesar de poderoso e com dentes temíveis, os gorgonopsia foram extintos no final do Permiano, junto com a maioria dos outros grupos sinápsidos. Número 4. Exteminosuchus. Exteminosuchus, cujo nome significa crocodilo coroado, é um gênero dos grandes primeiros terapsídeos hominívoros. Viveu durante o Permiano Médio, cerca de 260 milhões de anos atrás. Ele era um tipo de réptil primitivo do período Permiano, portanto era anterior aos dinossauros, e logo não era um dinossauro. Ele era um réptil muito bizarro, cujo corpo era robusto, com patas curtas e esparramadas lateralmente ao corpo, dando a ele um aspecto atarracado. Mas seus traços mais marcantes são os bizarros chifres e projeções do seu crânio, que faz com que ele tivesse uma cabeça extremamente estranha. Essas estruturas
criaturas é o que dão a ele o seu nome, que quer dizer lagarto coroado. Além de tudo isso, tinha dentes longos e pontudos. Segundo estudos, ele não seria um animal exclusivamente carnívoro ou herbívoro, e teria comido um pouco de tudo. Viveu na região onde hoje é a Rússia. Essa criatura seria uma versão mais selvagem de um hipopótamo, só que com chifres distintos na cabeça. Os Temnosúchios viveu em uma época em que a maior parte do mundo estava coberta de desertos e planícies áridas. Como muitos herbívoros, os Temnosúchios tinham um estômago grande que podia suportar um sistema digestivo sofisticado, para decompor a matéria vegetal e também atuar como uma câmara de fermentação. Os Temnosúchios tinham uma pequena relação superfície e volume, graças à sua construção compacta, o que significava que não ganharia ou perderia temperatura rapidamente. Isso permitiu que os Temnosúchios sobrevivessem nas temperaturas mais frias do Permiano, sem depender de tomar sol por horas como os répteis, embora tivesse que comer muito para manter essa temperatura. Número 5. Dimetrodon. À primeira vista, a vela nas costas do Dimetrodon certamente é uma característica que nos faz pensar que essa criatura se assemelha a um dinossauro, mas na realidade ele não era nem mesmo um réptil, era um gênero extinto de sinapsídeos, que viveu durante o início do período Permiano, de 295 a 272 milhões de anos atrás, e foi mais intimamente relacionado aos mamíferos do que aos répteis. Esse animal seria o prototipo e parente dos ancestrais de todos os mamíferos modernos. Eles tinham uma série de espinhos alongados, projetando-se de suas vértebras, com o crânio curvo equipado com dentes grandes, mas de tamanhos diferentes, para triturar músculos e ossos duros. Ele provavelmente se alimentava de criaturas terrestres de 4 patas, conhecidas como tetrápodes, incluindo répteis e enormes anfíbios. Dimetrodons foram os primeiros predadores conhecidos a se alimentar de suas presas usando dentes serrilhados. Eles existiam principalmente no supercontinente Pangeia e no que é hoje o sudoeste dos Estados Unidos. A maioria dos fósseis foram descobertos nos estados do Texas e Oklahoma. Alguns também foram encontrados na Alemanha. A vela gigante era provavelmente algum tipo de dispositivo regulador de temperatura, usado para absorver a luz solar durante o dia e liberar o calor à noite. Também pode ter sido usado para se manter junto das fêmeas. A maior espécie de Dimetrodon media até 4,5 metros de comprimento e constituía algum dos maiores predadores do início do Permiano, juntamente com outras espécies de Dimetrodon. Número 6. Cygnognathus. Cygnognathus, cujo nome significa mandíbula de cão, foi um membro da classe Synapsida, que engloba animais pré-históricos com características intermédias entre répteis e mamíferos. É o único representante da família Cygnognathidai. Este animal bizarro, que parece uma mistura entre um réptil e um cachorro, viveu no início do Triássico, por volta de 250 bilhões de anos atrás. Cygnognathus caçava qualquer animal pequeno que encontrasse em sua frente. O Cygnognathus apresentou distribuição quase cosmopolita, ou seja, viveu por quase todo o mundo. Seus fósseis foram encontrados na África do Sul, América do Sul e Antártica. Essas criaturas eram aproximadamente do tamanho dos lobos modernos e viviam praticamente o mesmo estilo de vida de um lobo moderno. Graças à sua cauda curta e membros dobrados, o Cygnognathus era bem ágil e se movia com movimentos laterais incríveis. Seu crânio tinha 30 centímetros de comprimento. Isso é quase um terço do comprimento total do animal. Uma característica marcante do crânio desse animal é que possui os espaços para músculos bem avantajados, indicando uma mordida poderosa, além de uma articulação mandibular adaptada para que a boca pudesse ser aberta de maneira bem ampla. Isso facilitaria muito a captura de presas, pois o Cygnognathus certamente poderia abrir a enorme boca com seus músculos poderosos, agarrar e segurar suas presas de modo que não tivesse chance de escapar. Mas enfim, pessoal, esse foi o final do vídeo. Obrigado pela sua visualização e até a próxima.